queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. E o de hoje nós vamos na continuação do estudo do nosso Evangelho, a espada e a paz. Está lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. E também está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 34. A sombra imensa que pairava na sociedade existente, estabelecendo assim os seus parâmetros de vitória sobre as criaturas humanas, já o esclarecemos. Os conceitos éticos, ainda não estruturados, vicejavam em um contexto eminentemente hedonista e perverso. A predominância do direito, da força sobre a força do direito, constituía um valor relevante na cultura geral. O ser humano estorcegava na canga da escravidão política, social, econômica, de raça, de credo, destacando-se como triunfantes as personalidades impiedosas e violentas, e os poderosos de um dia, herdeiros das tradições ancestrais e dominadoras no grupo social. A família submetia-se ao patriarcado soberano, e não poucas vezes cruel sob qualquer aspecto considerado. Os interesses giravam em torno da posse. Terrível mecanismo egoístico para preservar as paixões ainda alcevejadas. Não obstante, na face do comportamento religioso, ocorreram-se transformações acentuadas. O paganismo no mundo entrava em decadência. Em relação aos cultos transatos e formalistas, os holocaustos humanos, objetivando aplacar a fúria divina, já haviam cedido espaço para os sacrifícios de animais em Israel, transformados em recursos valiosos para a absolvição de pecados e oferendas gratulatórias. A razão rompia a noite da ignorância e colocava os pilotis do discernimento e da valorização da criatura, que passava a ser vista como a imagem e a semelhança de Deus, em detrimento da conceituação anterior, na qual não passava de um instrumento servil. Certamente, esse processo, que ainda continua em desenvolvimento, teria que superar todos os impulsos agressivos que constituíam a natureza humana, vitimada pela herança animal resultante do seu processo de crescimento antropossociopsicológico. Não obstante, apresentavam assim diretrizes, as primeiras diretrizes, pode-se dizer, para a aquisição da consciência individual e coletiva. E Jesus chegou nesse instante decisivo para auxiliar e facilitar a grande transição da barbárie para a civilização. A sua doutrina, feita de amor, contrapunha-se a todos os valores estabelecidos, nas quais a supremacia do orgulho e da hediondez de conduta delineava as regras a que todos deveriam se submeter, sem qualquer discussão. Acostumados às injunções severas, os indivíduos conduziam-se conforme o estabelecido, sem coragem ou ideal para romper as amarras fortes da dominação externa e das torpezas morais internas às quais se entregavam. Enfrentar a sombra coletiva, ao mesmo tempo romper a interior, exigia uma decisão firme. Aquela era, portanto, uma doutrina toda feita de compreensão e bondade.
ternura e compaixão, que não podia ser comparada às atitudes da agressividade interna ou externa de ostensiva ou disfarçada hostilidade. No entanto, nunca faltara a Jesus a energia e o valor moral para enfrentar os desafios que surgiam, objetivando obstaculizar a sua marcha, a sua evolução espiritual. Era assim uma revolução espiritual como a Terra jamais experimentara outra semelhante. Essa era a diretriz que sempre seguiria e nunca deixaria de proclamar como motivo primordial da sua estada entre os homens. Jesus não é um símbolo mitológico, mas é um ser real, desafiador, que superava todas as condições adversas e todas as situações dramáticas em favor do ministério a que se entregava, sem afastar-se das suas metas estabelecidas. Esse comportamento exige decisão imbatível e coragem superior, vigor especial e brandura incomum, a fim de não serem utilizados os mesmos instrumentos que pertencem, assim, aos opositores. A doutrina por Jesus, pregada e vivida, suplantava os códigos éticos e religiosos vigentes, apresentando uma nova e estranha moral, que rompe o aceito, apontando facetas superiores que se encontram em estágios mais elevados e que, para serem alcançados, seus seguidores devem derrubar todas as barreiras, mesmo que ao preço do sacrifício da própria vida. Em momento algum, Jesus tentou ou temeu os acontecimentos graves, os enfrentamentos apaixonados e traiçoeiros, mantendo-se seguro e sereno dos resultados que ele esperava. Como romper com as estruturas vigorosas do passado em governo, nas condutas e nos interesses servis? Outra alternativa não haveria e continua não existindo, senão a utilização da espada para separar uma da outra proposta, a mentira da verdade, a usurpação ignóbil da conquista honrada. Era natural, pois, que todo aquele que se vinculasse ao seu estratagema de amor logo se definisse em relação às condutas mundanas, rompesse com a acomodação e mesmo se tornasse vítima da espada sanguinária do ódio adverso. A história inscreveria o nome dos mártires e santos, heróis da fé e místicos em páginas fulgurantes de amor e de coragem. Mediante as vidas ceifadas pelas lâminas guerreiras, pelas labaredas devoradoras, pelas feras que estraçalhavam as carnes, pelos incomparáveis sacrifícios experimentados por todos eles. No lar, na família, seriam solapadas as construções rígidas do egoísmo, do patriarcado sombrio, do orgulho de clã e de raça, quando alguém começasse a vencer a própria sombra e trabalhasse assim as bases do ego para que cedesse lugar às manifestações do self. Uma luz nova, uma mensagem de Jesus, teria que cindir as trevas e proclamar a claridade, libertando as consciências e os comportamentos dominantes, enfrentando o maquiavelismo político, as arbitrariedades governamentais, as intrigas farisaicas de todas as épocas, implantando pela qualidade o seu conteúdo especial. A espada, referida por Jesus, não seria utilizada pelos adeptos da doutrina, mas por aqueles que se lhes oporiam,
separando-os de tudo quanto amassem, de todos os laços e raízes emocionais, inclusive os da afetividade. Aqueles que antes lhes partilhavam as ideias, a convivência, as exprobariam face à decisão tomada, se separariam, abririam feridas profundas nas suas almas, dilacerando-lhes as carnes dos sentimentos. E eles a tudo aceitariam, por honra e dedicação ao ideal abraçado. Porque a sombra coletiva governasse os destinos humanos por muito tempo. Alguns dos discípulos, desacissados e violentos, atormentados pelas compulsões obsessivas, empunharam-na através de diferentes épocas para impor o pensamento de Jesus, quando ele preferiu sofrer as consequências da sua decisão, deixando-se martirizar. Ele sabia que o sacrifício é mais poderoso do que o comando de um exército equipado para matar. A voz silenciosa do martírio conclama com mais vigor do que os brados da vitória sobre os cadáveres daqueles que deveriam ser conquistados e não vencidos. Havendo estabelecido, assim, o período negro e perturbador do desenvolvimento histórico desenhado para a disseminação do amor, as marcas da alucinação ficariam na trajetória do pensamento cristão, como um fruto apodrecido da sombra coletiva e do impositivo psicológico. Numa visão mais profunda, a espada teria que ferir fortemente a ignorância, o orgulho, os preconceitos de cada adepto novo. Isso significaria a vitória sobre a própria sombra, prevalecente no ser. Não obstante, tomando contato com a generosa fonte de sabedoria que foi o nosso Mestre Jesus. Logicamente, surgiriam opositores ferrenhos ao enunciado revolucionário, incerto e enxertado nos discursos de Jesus. Esses opositores não seriam apenas os externos, representados pelos detentores do poder terreno que o temeriam perder, pelos exploradores da dificuldade geral, receando serem desmascarados, pelos usurpadores dos bens e dos recursos do próximo, que se veriam abraços com o impositivo da evolução da rapina, pelos famigerados perseguidores de todos os ideais de enobrecimento humano. Também estariam no imo das criaturas que desejassem a vinculação com Jesus, inscrevendo-se nas fileiras do idealismo, entregando-se ao movimento, em instalação na Terra. E, sem dúvida, esses oponentes interiores, ocultos pelo ego, seriam muito mais impiedosos, necessitando ser passados pelo fio da espada, do que aqueles outros que vêm de fora e que podem ser contornados, vencidos ou suportados, porque são de rápida persistência. Os adversários, porém, internos, cuidados pelos sentimentos egoísticos, esses constituiriam sempre impedimentos mais difíceis de vencer pela espada da decisão de os superar e deles libertar-se.
literalmente Jesus, separa pais de filhos, cônjuges, irmãos, momentaneamente, quando alguns se opõem à decisão daqueles que se entregarem às transformações morais apresentadas ao trabalho de abnegação em favor do próximo, aos compromissos de construir o mundo de solidariedade, que surgirá assim dos escombros da sociedade rica de moedas e pobre de sentimentos de fraternidade. Mas essa ocorrência seria também a ponte que traria de volta aqueles mesmos que o expulsassem, quando a sua sombra cedesse lugar ao conhecimento dos legítimos valores humanos e sociais, auxiliando-os na lide da fraternidade, que, ao invés de impor os laços de família consanguínea, estabelecem como fundamentais aqueles da fraternidade universal. A espada, por fim, irá favorecer a verdadeira paz. Não penseis, pois, que eu vim trazer paz à terra. Essa modorrenta paz, que é feita de ócio e de cansaço, mas sim a paz dinâmica e gloriosa, que é conquistada com a espada flamejante da autoconsciência, que dilui a sombra teimosa. A nossa famosa e conhecida reforma íntima. Graças a Deus e graças a Jesus. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.